O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. Estamos nesse período maravilhoso. São Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, nós seríamos as pessoas mais tristes deste mundo. Mas como Jesus ressuscitou, nós somos as pessoas mais felizes. Só há alegria no nosso coração. Por isso que a igreja está sempre falando aleluia, 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 para expressar essa alegria que brota de dentro do nosso coração. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E nós estamos ouvindo Jesus neste diálogo que ele está tendo com Nicodemos. Vocês viram que Jesus fez uma queixa para Nicodemos. Jesus dizia assim para ele: se você não compreende os exemplos que eu dou, aqui eu estou falando com as minhas próprias palavras, se você não compreende os exemplos que eu dou, falando das coisas da terra, como é que você vai compreender quando eu falar das coisas do céu? Aí Jesus falou do batismo, do novo nascimento, aquele que nascer da água e do Espírito verá, e não só verá o reino dos céus, mas viverá no reino dos céus. E agora, nesse diálogo, Jesus continua dizendo para Nicodemos uma coisa importante para nós nos tempos de hoje, nós católicos, porque é preciso entender que eu, como sacerdote, estou falando para os católicos. Mas se tiver pessoas de outras religiões que estão ouvindo, também pode ouvir, porque o Evangelho é para que todos possam ouvir e todos possam voltar para Jesus. Porque Jesus Cristo é Deus e ninguém vai ao céu se não for por meio dele. Tanto que no Evangelho de hoje, capítulo 3 de São João, versículo 31 a 36, veja como é que Jesus começa falando. Ele diz que aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que veio do alto. Quem é que veio do alto? Jesus Cristo. Está revelado na Sagrada Escritura isso. Aqueles que não creem na Sagrada Escritura, então eles não vão acreditar nisso. Mas na Sagrada Escritura isto foi revelado. Vocês se lembram daquela aparição do anjo Gabriel a Nossa Senhora? Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí o anjo vai dizer que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E o nome dele será Jesus.
Nossa Senhora não compreendeu naquele momento, mas depois ela disse sim, porque ela não sabia como ia se dar ela ser mãe do Salvador, ser mãe de Deus, sendo que ela é filha de Deus. Como é que isso ia se dar? Aí o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre você e a força do alto. E Jesus depois virá e o Verbo vai se encarnar dentro de você. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. E isso aconteceu. Por isso que Jesus está dizendo agora: aquele que vem do alto, ele veio do alto, está acima de todos. De todos quem? De qualquer pessoa que queira ser Deus ou que diz ser Deus. Vocês estão compreendendo? Porque, meus irmãos, na história da humanidade, nós vamos vendo os diversos povos que criaram os seus deuses. Isso aconteceu na Mesopotâmia, isso aconteceu lá com os africanos, com os japoneses, com os chineses, aqui no continente americano, no Brasil. Foram criando seus próprios deuses. Então, se nós estudarmos a história das religiões, nós vamos ver isso. Cada povo criou seus deuses. Os astecas, os maias, quantos sacrifícios oferecidos aos deuses que eles criaram, sacrifícios humanos. E agora Jesus está dizendo: epa, maias, astecas, africanos, brasileiros, epa, não é esse aí não. Eu vim do alto. Aquele que vem do alto está acima de todos, está acima de todos. Ele é superior a todos. Ninguém mais pode se declarar ou adorar qualquer Deus a não ser Jesus Cristo. E aqui entra o mistério da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós adoramos, em especial pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é da terra, Jesus continua dizendo para Nicodemos, pertence à terra. Confúcio pertence à terra, Buda pertence à terra. Eles não vieram do alto. Shiva, o deus indiano, é da terra. Não veio do alto, não veio do céu. Vim do céu significa vir da eternidade. Já existia antes de toda e qualquer coisa. É isso que significa. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Mais uma vez ele afirma e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aí é que está o problema. Por isso a necessidade da evangelização, meus irmãos. Ide por todo o mundo, é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem nele crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então aqueles que creem nessas divindades, que Jesus está dizendo que essas divindades são falsas, e nós cremos porque nosso Senhor falou, porque Ele veio do céu, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já está condenada. É o que Jesus está dizendo aqui. E por isso, não querem acreditar em Jesus. Mas aqueles que aceitam
o testemunho de Jesus. Aquele que está com Jesus, esse está na verdade. Ele está com o Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo, meus irmãos católicos? Você que talvez esteja querendo abandonar a Igreja Católica, querendo abandonar nosso Senhor, querendo abandonar a Eucaristia, os sacramentos, a confissão, para ir atrás das divindades do mundo. Não abandone. Aí veja o que é que Jesus está dizendo para nós. Porque nós precisamos reafirmar a nossa fé diante deste mundo cruel que não quer saber de Deus. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem foi que foi enviado? Jesus. Mais uma vez eu quero aqui falar o mistério da Santíssima Trindade. Um Deus em 3 pessoas. E essa segunda pessoa da Santíssima Trindade foi enviada para mostrar para nós o Deus verdadeiro, para nós não seguirmos as falsas religiões e os falsos deuses. Imagine nós nos dobrando diante da árvore, dizendo que a árvore é Deus. Imagine nós católicos dizendo que a Mãe Terra é Deus. Pelo amor de Deus, né? Mãe Terra. Fora de cogitação. Para nós católicos, jamais. Nos dobrando diante da terra, não. Nós nos dobramos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou qualquer outra divindade. Estou falando para você católico, para você não abandonar a Igreja Católica. Mas eu digo, se tem gente querendo se dobrar diante da Mãe Terra, querendo se dobrar diante de Buda, de Shiva, querendo se dobrar diante de uma árvore ou do sol, vocês são livres, não tem problema. Nós não estamos aqui para criar briga com ninguém. Mas eu estou apenas reafirmando o que nosso Senhor está dizendo. E eu estou falando para os católicos se aperfeiçoar e se firmar na sua fé e não se deixar levar pelos falsos ensinamentos. Porque para nós católicos são falsos ensinamentos esses. O verdadeiro ensinamento está em Jesus Cristo, está nesse depósito da fé que está dentro da Igreja Católica, que os santos padres nos trouxeram, que os mártires deram a vida para provar e comprovar isso. E por isso nosso coração afervora e nós cremos. Nós não podemos abandonar a verdadeira religião. Aí Jesus diz, de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, está vendo? Quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Estão vendo, meus irmãos, o que Jesus está dizendo? Acorda, Igreja Católica. Você católico que está assim, me desculpe dizer, se embrenhando no sincretismo religioso. Sabe o que é o sincretismo religioso? É mistura tudo. Mistura o catolicismo com aquela ou essa religião. Não, nós estamos na pureza da verdadeira religião, o catolicismo. Nós somos católicos. Aí Jesus está dizendo, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. É quem crê no Filho. E quem é o Filho? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso precisa ficar cada vez mais claro para nós não entrarmos nas confusões que o mundo está. E o pior, meus irmãos, é quando essa confusão vem de dentro da igreja. Aqueles que deveriam ensinar a verdade estão inventando mentira.
essa tal ecologia, amor à mãe terra, amor à árvore, à água e tudo mais. Isso aqui é sincretismo religioso, é mistura. Porque os povos pagãos era assim que faziam. Eles se dobravam diante da terra, eles se dobravam diante da água, eles se dobravam diante do sol, da lua, do ar, dizendo que o sol, a lua, a terra, a água era Deus. Mas graças a Deus agora nós temos a compreensão verdadeira, e a compreensão verdadeira está aqui no que Jesus está falando. Jesus é Deus, é nele. É para ele que nós devemos nos dirigir, nos dobrar, como os 3 reis magos, se lembram? Os 3 reis magos que vieram lá da Pérsia, eram estudiosos das estrelas, eles tinham até as estrelas como Deus, e aí Deus se utiliza de uma estrela e vai fazendo com que eles sejam atraídos por aquela estrela até eles chegarem aonde Jesus estava, e ali eles se dobraram e adoraram a Jesus. Eles já não estavam mais adorando as estrelas, mas estavam adorando nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vocês compreendem como é que é a coisa? Nós não podemos regredir. Nós, católicos, não podemos regredir, não. Parece que está havendo uma regressão. Em vez de nós caminharmos para frente, nós estamos caminhando para trás. Aí vem os falsos ensinamentos. Sim, precisamos adorar a Mãe Terra, precisamos... Não, meus filhos, não tem isso, não. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo. Está revelado na Sagrada Escritura. E por que eu estou falando que é Jesus Cristo? Porque está revelado na Sagrada Escritura. Está revelado na tradição da Igreja Católica. Nós cremos nisso. Ele verdadeiramente veio do céu. Ele verdadeiramente morreu na cruz. Ele mostrou que é Deus. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele derrotou o diabo. Ele venceu o diabo. Agora nós encontramos até católicos que estão abandonando a Igreja Católica para adorar Satanás. Meu Deus do céu, que regresso! É caminhar para a condenação eterna. E essa história de desbatizar, se o batismo nos introduz na vida divina, se o batismo faz com que a Santíssima Trindade habite dentro de nós, se o batismo nos faz herdeiro do reino dos céus, como é que as pessoas agora estão desbatizando os católicos, fazendo isso? Meu Deus do céu, você que está me ouvindo agora, não faça isso. Continue firme. E nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, tá vendo? É quem acredita no Filho possui a vida eterna. Quem não acredita no Filho não possuirá a vida eterna, não irá para o céu. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Veja agora a continuação. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida. Não verá a vida que é ele, não terá a vida. Você compreende? Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só o que Jesus está dizendo. Aquele que rejeita o Filho, aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que está desbatizando, aquele que crê, está indo atrás de Satanás, aquele que está indo atrás da Mãe Terra, e assim por diante. Olha só o que Jesus está dizendo. A ira de Deus permanece sobre ele, porque nós nos dobramos diante de nosso Senhor Jesus Cristo.
Senão, o catolicismo é uma fantasia, é uma brincadeira. Não, o catolicismo não é uma brincadeira, é uma verdade. Uma verdade não, é a verdade. A Igreja Católica é a verdade. É a Igreja de Nosso Senhor. Vou terminar a homilia lendo esse capítulo 34 até 36. Ou melhor, o capítulo 3 de São João, os versículos 34 a 36. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.